Olá, doutores. Meu nome é Guilherme Sacomano Nasser, sou professor de Direito Tributário, sou advogado também. E vamos iniciar agora esse nosso bloco falando a respeito dos impostos em espécie. Neste bloco, vamos estudar a respeito do imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Esse tributo está previsto lá no artigo 156, inciso 2º da Constituição Federal, combinado com o artigo 35 ao artigo 42 do Código Tributário Nacional. Veja, doutores, que com relação ao fato gerador do ITBI, nós temos como sendo a transmissão de bens imóveis. O que significa dizer? Que toda transmissão de bem, ou seja, a troca de propriedade realizada entre pessoas, haverá a incidência do imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Veja, doutores, que essa transmissão é o fato gerador, é o momento temporal em que passa a ser exigido o ITBI e, obviamente, deve haver o recolhimento pelo contribuinte. É importante destacar aqui que a transmissão tem que ser efetiva, razão pela qual, quando eu me retrato, ou quando eu me direciono a, por exemplo, contratos de gaveta, que gerou apenas a transmissão prevista num instrumento contratual, mas que não foi registrado, nós não temos a incidência do fato gerador do ITBI. Veja que a incidência temporal é justamente a transferência, a transmissão. E outro detalhe importante, a transmissão deve vir, doutores, através de uma operação de transferência de bens onerosa. Eu não posso ter uma operação gratuita. Razão pela qual, se eu tiver uma operação gratuita, eu tenho, logicamente, uma doação e eu não vou mais ter a ocorrência do fato gerador do ITBI, e sim a ocorrência do fato gerador do ITCMD. Tá ok? Pois bem, com relação às alíquotas, cada município ele está vinculado, ou ele tem a competência de instituir a alíquota pelos quais ele está adstrito. Tá? É importante destacar apenas que as alíquotas máximas ou mínimas, tá, não tem limite para o imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Com relação à base de cálculo desse tributo, o que vai se levar em consideração é o valor da operação. Tá ok? O valor da operação, ou seja, o valor da compra e venda. É importante destacar que muitas vezes nós temos a redução, ou pessoas que acabam combinando a redução do valor apenas para recolher um valor mínimo de transmissão, só que o cartório, que também é responsável, um terceiro responsável pela falta ou eventual falta de recolhimento, leva em consideração a base de cálculo o valor de referência, ou seja, cada bem vai ter lá o valor de referência que não pode, o valor da operação não pode ser abaixo daquele valor de referência, tá ok? Com relação ao sujeito passivo, qualquer das partes da operação será obrigado ao recolhimento do ITBI. Veja só, qualquer das partes será responsável pelo recolhimento do ITBI. Em termos práticos, nós temos a transmissão do bem que acontece em cartório, da operação que acontece em cartório, e antes de realizada a operação em cartório, o próprio cartório exige a comprovação do recolhimento do ITBI. Por quê? Porque a própria lei remete a sua responsabilidade caso haja a transmissão sem o recolhimento do ITBI. Tá ok? Pois bem, é importante a gente destacar também, doutores, que nós temos uma espécie de isenção do ITBI. Veja só, que não incide o ITBI nas operações de incorporação de bens ou ativo fixo decorrente de cisão, fusão e incorporação, desde que a atividade da empresa não seja compra e venda imobiliária. Essa isenção está prevista lá no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. Veja que quando você acaba incorporando um bem imóvel a uma empresa, a uma pessoa jurídica propriamente dita, essa transmissão
desde que, logicamente, que esse bem vá para o ativo fixo dessa pessoa jurídica, não haverá incidência do ITBI em razão dessa isenção prevista na legislação. Destacando, doutores, que essa isenção não cabe em caso da pessoa jurídica ter como objeto social a compra e venda imobiliária, tá ok? Pois bem, partindo agora para o tributo ISS, na verdade o ISS é um tributo municipal, não é? Previsto lá no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal. E nós temos também a Lei Complementar 116 de 2003. Veja que a nomenclatura do ISS correta é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Qual que é o fato gerador do ISS? Na verdade, é a prestação de serviço, né, prevista lá na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. Não é? O sujeito passivo do recolhimento do ISS vai ser justamente a pessoa jurídica ou o profissional autônomo que efetivamente realize ou concretize o fato gerador ou concretize aquela prestação prevista na lei complementar. O que é importante a gente destacar aqui é que nós temos um tributo, também um tributo estadual, que incide o serviço, que é o ICMS. A previsão do serviço do ICMS refere-se exclusivamente, doutores, à prestação de serviço de transporte público interestadual ou intermunicipal de coisas ou pessoas e também de transporte e também prestação referente à comunicação. Veja que o serviço de comunicação ele será alvo da cobrança do ICMS. Mas veja que são fatos geradores de serviço específicos do ICMS, não podendo ser extensivo. E com relação aos serviços do ISS, nós temos uma lei complementar, que é a Lei 116, Lei Complementar 116 de 2003, a qual trouxe anexo uma lista prevendo todos os serviços possíveis de serem incididos o ISS. É interessante destacar, doutores, que essa lista ela é taxativa, ou seja, não é exemplificativa, razão pela qual todo serviço que está previsto na lista será, logicamente, alvo da cobrança do ISS. Porém, caso um serviço não esteja previsto na lista da Lei Complementar 116, ele não poderá ser alvo da cobrança do ISS. Tá ok? Pois bem, com relação às alíquotas do ISS, as alíquotas também, né, pelo fato de ser um tributo de competência do órgão público municipal, cada órgão público ele vai estabelecer a alíquota específica do ISS. Só o que acontece? Nós temos as alíquotas máximas e mínimas estabelecidas pelo Senado, que no caso do ISS, a gente pode considerar como sendo alíquotas mínimas 2% e as alíquotas máximas de 8%. Já com relação à base de cálculo do ISS, nós temos como sendo o preço do serviço. Não é? Nós temos o artigo 7º da Lei Complementar. O preço do serviço será considerado a base a qual será realizado o cálculo do recolhimento do ISS e assim o cumprimento da obrigação tributária, tá ok? Pois bem, com relação ao sujeito passivo. O sujeito passivo do ISS é justamente o prestador do serviço, tá ok? E esse prestador do serviço, ele pode ou não ter o seu estabelecimento fixo, tá ok? Então, o estabelecimento fixo, ele não é apenas um elemento primordial para o recolhimento do ISS. E sim, se o sujeito, o prestador de serviço, não tiver estabelecimento fixo, também estará responsável pelo recolhimento do ISS, tá ok? Então, doutores, é importante identificar que o ISS é um tributo municipal de competência do município e que atende aí a algumas alíquotas, as alíquotas máximas e mínimas, não podendo transcender esse regramento. Destacando aqui, inclusive, que todo esse regramento que trouxe a Lei Complementar 116 foi justamente para minimizar os efeitos da guerra fiscal que há entre municípios e, logicamente, isso causa aí um aspecto negativo, não é, quando se diz aí sobre a segurança jurídica, tá ok?
Então, nesse bloco a gente fica por aqui e espero vocês no próximo bloco. Até mais.